Olá pessoal, tudo bem? Mário Winner, mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos, como sempre, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui, por acompanharem o nosso trabalho, né? Galera, nesse vídeo a gente vai responder a questão da Lidiane, tá? Lidiane, ela é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, é isso? Rio Grande do Sul, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e ela colocou a seguinte questão aqui pelo portal, tá? Ela coloca: Mário, comecei a acompanhar você há poucos dias. Parabéns, gostei muito do conteúdo. Estava pesquisando franquias para abrir. Encontrei seu conteúdo e agora estou acompanhando você e aprendendo muito mais sobre esse mercado. Gostaria de saber sobre a média de faturamento das lojas, né? Porque todo o material que eu recebi de franquia davam conta de faturamentos entre 60 e 70 mil reais. Gostaria de saber se essa informação é real. Não encontrei nada no canal falando sobre isso. Tá certo, vamos lá. Lidiane, é o seguinte: quanto a loja vai faturar é uma questão, não tem uma resposta precisa, tá? Porque vai depender de uma série de variáveis, tá bom? Mas vamos lá, vamos responder aí a questão da Lidiane, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre faturamento, sobre as promessas das franquias tradicionais também, tá bom? Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá, vamos responder a Lidiane, tá? Lidiane, primeiramente, muito obrigado por acompanhar a gente, tá bom? Por mandar a sua pergunta, tá bom? Você que está assistindo aí a gente, muito obrigado sempre por acompanhar, isso é importante, né, para o nosso trabalho aqui. E vamos lá, seguinte, Lidiane, você então, pelo que eu entendi aqui, você estava procurando franquia para abrir, né, de sorvete expresso, milkshake, enfim, e você estava se deparando aí com cofres ou com promessas de faturamento entre 60 e 70 mil reais, certo? Vamos lá. Eu acho complicado, eu já falei isso aqui algumas vezes. Você falou que procurou. A gente tinha vídeo aqui falando sobre isso, mas teve alguns vídeos que a gente precisou tirar do canal por causa da outra marca, tá? Então eu já tinha feito vídeo falando sobre isso, mas alguns vídeos a gente precisou tirar do canal por causa da outra marca, tá bom? Mas vamos lá, eu já falei sobre isso e o que acontece? Eu acho muito delicado a gente prometer faturamento. Então, você chega aqui: Mário, eu vou abrir uma mais sorvetes aí, quanto que eu vou faturar? Não dá para prometer faturamento porque varia demais, tá? E varia de acordo com o ponto, varia de acordo com a máquina, capacidade de atendimento, a mão do dono, tá? Então, enfim, a sua mão aí, a sua gestão da loja, o jeito com que você toca a sua loja, isso também vai fazer muita diferença no faturamento. Então, eu chegar para você e falar: pô, Lidiane, você vai faturar 60 mil reais por mês. Eu sempre falei isso, desde o começo. Eu acho muito delicado, eu acho muito complicado você prometer um faturamento, tá bom? Só sair um pouco do assunto aqui, eu já tive a oportunidade de levar alguns negócios para os Estados Unidos, tá? E esse negócio nosso, por exemplo, aqui de franquia, não é franquia, mas parecido com franquia, nos Estados Unidos, ele é extremamente complicado de se trabalhar justamente por isso. Porque lá você precisa dar conta de faturamento, né? Então, ou seja, tem que trabalhar tudo para baixo, né? Aqui não, aqui no Brasil é meio de qualquer jeito, então o cara vai lá, faz uns anúncios, coloca lá que a loja vai faturar 100 mil reais por mês e tudo bem, né? Mas é o que eu sempre falo, não dá para prometer faturamento, não dá, porque depende de muita coisa, não é tão simples, tá bom? E aí a Lidiane comenta aqui, né, que passaram para ela, das empresas que ela viu, passaram para ela faturamentos de 60 a 70 mil reais por mês. É possível faturar de 60 a 70 mil reais por mês? A gente tem operações que faturam até mais, tá? Mas não é comum, tá bom? Não é comum, de fato não é comum. Se você pegar a informação que eu posso passar com mais certeza para vocês é informações sobre a nossa rede, tá? Então, Lidiane, o que também não é muito diferente de franquias, tá? Porque o fato de você pegar mais sorvetes e uma franquia tradicional, na ponta da linha lá, então você pega lá, sei lá, você está num shopping, aí você tem lá uma mais sorvetes e você tem qualquer outra loja de uma franquia tradicional. A capacidade de faturamento vai ser praticamente a mesma, tá bom? A gente vai ganhar, né? A gente tem algumas vantagens aí em hierarquia de comunicação, modelo de negócio, tá?
A gente tem algumas vantagens ainda em cima da franquia tradicional, e a franquia tradicional tem algumas vantagens em cima da gente, por exemplo, que é a questão do suporte dedicado ao franqueado, né, porque eles pagam por isso. Eles vão ter também a questão de a propaganda ser mais pesada, né, pelo menos deveria, que eles cobram para isso até. Então, por exemplo, uma franquia tradicional, ela vai ter as vantagens que ela vai ter sobre a gente, seria basicamente o franqueado ter um suporte dedicado, que é um suporte maior, dedicado, né, uma equipe gigantesca dedicada a atender o franqueado, e ele paga por isso, né? E você tem a questão da divulgação, enfim, eles têm mais ações de divulgação, pelo menos deveria ter, né? Porque eu já vi uns aí que também não tem. Mas enfim, uma franquia tradicional tem que estar sempre fazendo divulgações, tem que estar sempre trabalhando de forma mais agressiva a parte de divulgação, principalmente divulgação local. Então essa é uma vantagem, tá bom? No nosso caso aqui, nossa vantagem é hierarquia de comunicação, não dá nem para comparar, é muito acima de qualquer franquia tradicional aí. E a questão do modelo de negócio simplificado. Então, se uma pessoa da pegada mesmo, que está afim de fazer o negócio acontecer, abre uma Mais Sorvetes, ela vai ter condição de faturar bem, tá? Mas é claro, vai ter sempre essas variáveis. Então, faturar por isso que não dá para prometer faturamento, porque depende de muita coisa, tá bom? Então, Lidiane, a gente separou aqui os números para passar para você. Por exemplo, hoje, tá? Sobre a nossa rede, que é o que a gente pode falar, tá? Pode falar com mais precisão, que são os números que a gente tem. Então, hoje, Mais Sorvetes, são 349 lojas inauguradas já, funcionando, tá? Então, que já está com a porta aberta, vendendo todo dia ali, tocando caixa, são 349 lojas em todo o Brasil, tá? Hoje é dia... que dia é hoje? 3, ó. Hoje é dia 3/10/2024, tá bom? Então, hoje são 349 lojas abertas, inauguradas, funcionando. Dessas 349 lojas, a gente tem uma coisa interessante aqui que eu até pedi para separar, que a gente teve um aumento, tá? Antes, com a outra marca, e antes de fazer alguns ajustes que a gente fez, né, para tocar Mais Sorvetes, o número de lojas que vendia acima de 50 mil reais, ele estava sempre na casa dos 10%. Né? Então, para você pegar de todas as lojas que a gente tinha, cerca de 10%, sempre foi cerca de 10%, só cerca de 10% que vendia acima de 50 mil. Hoje, isso aumentou, tá? Eu até pedi para colocar na frente aqui, ó. Então, hoje, esse número é de 27%, ou seja, a gente teve um aumento de 17% nas lojas que faturam acima de 50 mil, tá? Então, ó, de 349 lojas, hoje 94 lojas faturam acima de 50 mil, né? O que é equivalente a 27%. Ou seja, 94 lojas faturam acima de 50 mil reais por mês, tá bom? Aí a gente tem aqui 182 lojas faturam de 25 a 30 mil reais por mês, tá? Que sempre foi a maioria, tá? Independente do negócio. A outra marca, quando era outra marca antes de romper, sempre foi essa média de 25 a 30 mil, a maioria. E na outra marca que a gente fez primeiro também, na outra marca que a gente não era dono, né? Que a gente fez só a expansão, a gente também tinha essa média. A maioria das lojas faturava de 25 a 30 mil reais por mês. Então, se você me pergunta, poxa, Mário, se você tivesse que me dar uma média, o que você falaria? Aí, se tiver que te dar um número, para chegar mais perto do que seria preciso, pelos números que a gente tem, da maioria, seria de 25 a 30 mil reais por mês. Então, se você vai abrir uma loja, para fazer um planejamento, a expectativa que você deve colocar ali seria de um faturamento entre 25 e 30 mil reais por mês, porque fica mais fácil de acertar, tá bom? Depois disso, tem que analisar ponto, tem que ver capacidade de faturamento do ponto, projeção, essas coisas para tentar acertar, tentar afinar, né, e chegar mais perto de um número mais preciso, tá? A realidade você vai ver mesmo com a porta aberta, funcionando e vendendo. Mas se você pergunta, Mário, mas eu queria saber um número, eu precisava saber mais ou menos ter uma noção, tá? Se é para ter uma noção, é o que eu tô falando aqui, ó. Pensa aí num faturamento de 25 a 30 mil reais por mês. Ponto final, tá bom? Então, só para continuar aqui, ó. Então, vamos lá. A gente tem Mais Sorvetes, 349 lojas funcionando, inauguradas. 94 faturam acima de 50 mil. 182 faturam entre 25 e 30 mil reais por mês. E 73 lojas faturam abaixo de 25 mil reais por mês, tá?
73 fatura abaixo de 25 mil reais por mês, 182 de 25 a 30 mil reais por mês e 94 acima de 50 mil. E isso é uma vitória, porque esse número sempre foi perto de 10%. Então agora, com mais sorvetes, com o modelo novo, com todos os ajustes que a gente fez, poxa, um incremento aí de 17%, né, no número de lojas que faturam acima de 50 mil reais por mês, é uma vitória pra gente, por isso que eu até coloquei em cima aqui, tá bom? Então é isso. Lidiane, quando se fala de faturamento, é difícil passar um valor exato, mas para fazer planejamento, primeiro você já pensa no faturamento de 25 a 30. Esquece essas promessas aí de 60 a 70 mil reais por mês, porque... E outra, tá? Se você não está detalhado ainda, porque precisa de mais dados, mas 94 lojas acima de 50 mil, se você pegar as lojas que faturam 70, por exemplo, já é um número bem menor, tá? Então, não é assim. Não dá para prometer, igual esses caras falam aí, não, que você vai vender 70 mil por mês. Não... Cara, primeiro, já começa por uma coisa importante que a gente tem aqui nesse mercado de gelado de sorvete expresso. A gente tem que trabalhar com média anual, tá bom? Isso é muito importante também você aprender a enxergar, tá? Porque a gente tem o período de inverno, tem o período de baixa. Então, tudo que a gente fala tem que ser sempre baseado em média anual. Então, quando a gente fala, 182 lojas faturando de 25 a 30 mil reais por mês, 25 a 30 mil reais por mês é uma média anual. Tem que ser feita sempre uma média anual. Se você trabalha com produto sazonal, o faturamento ele tem que ser sempre medido em média anual, tá bom? É importante também se atentar para isso, tá bom? E aí, eu acho delicado essas empresas, essas franquias aí que fazem essas promessas, não, que vai vender 70 mil reais por mês, vai vender 80 mil reais por mês. Não é bem assim, tá bom? A gente está feliz aqui com esse número, tá? 27% das lojas hoje faturando acima de 50 mil, pra gente é uma vitória, né? Eu acho também que muito disso se deve às lojas mistas, né? Tem muita loja mista, mais sorvetes com batatas, mais sorvetes com assamix, que acaba também alavancando e tendo um faturamento um pouco maior pela maior opção de produto, pela maior opção de atendimento de público diferente, né? Então acaba aumentando o faturamento, talvez isso tenha ajudado a subir esse negócio de 10% para 27%, tá bom? Mas uma coisa importante, não se ilude com essas promessas muito mirabolantes aí, tá bom? Porque vai depender muito do ponto, vai depender muito da sua mão, né, como dona do negócio ali operando, depende bastante do licenciado, do franqueado. Não adianta. Independente do modelo de negócio, independente do que a franquia ou do que a empresa ofereça, sempre depende muito da mão de quem vai tocar o negócio, tá? A gente está acostumado aqui a fazer incorporação e, por exemplo, incorporação é quando você pega um negócio que está funcionando, né, e pega para você. A gente vai lá, bota a nossa marca e começa a trabalhar. Cara, já teve muitos casos de pegar a operação que vendia 12, 15 mil reais por mês e fazer vender 40, 45 ou até 50 mil reais por mês. Então, ou seja, é a mão do dono. Entendeu? A mesma operação, no mesmo lugar, com o mesmo público. Como que você aumenta o faturamento assim? A pessoa estava vendendo 12, já teve caso da pessoa vendendo 8 mil reais por mês. A pessoa vendendo 8 mil reais por mês, 9, entendeu? A gente pegar e botar para vender 40, 45, 50 mil por mês. A mesma coisa. É claro que mudou a marca, mudou a comunicação, mas assim, é uma diferença muito grande, né? Então, a mão de quem está tocando o negócio também faz muita diferença, tá bom? Então é isso, gente. Faturamento é um negócio complicado de dar dado exato, tá? O que a gente pode fazer é isso, pegar mais ou menos os dados que a gente tem da rede, de como está funcionando hoje no Brasil, passar para vocês, mas mesmo assim não é um negócio que você pode, sabe, abraçar 100%. Tem que fazer, tem que botar a sua loja para funcionar, botar para andar e ver como vai ser o resultado. Não dá para prometer, é difícil, não tem como prometer, assinar um contrato ali no cartão e falar, você vai vender 70 mil por mês? Putz, não dá, infelizmente não dá. Essas pessoas, essas franquias que fazem isso, enfim, sei lá, fazem porque ninguém cobra, tá? Mas é complicado. A gente não se arrisca a bater martelo e assinar contrato falando, não, você vai vender X, você vai vender Y, tá bom? Então é isso, Lidiane. Espero ter respondido sua questão, tá bom? Muito obrigado por participar. Muito obrigado a você também que assistiu o vídeo até aqui, né? Acabou ficando um pouquinho longo, 16 minutos. Mas é isso aí, tá? Muito obrigado por acompanhar. Se tem alguma dúvida, se pensa diferente em alguma coisa que eu falei aqui também, bota aí no comentário, vamos debater sobre isso.
e enriquecer, né, esse debate aí, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.